Boa noite, gente querida, boa noite, amigos, boa noite, tanta gente que me acompanha. Você sabe da ansiedade que eu tenho tido nessas últimas semanas, com essa possibilidade de estar inaugurando esse canal, que para mim é tão importante, para falar de tantos sonhos, superação, tanta vida. E tem uma pessoa que eu admiro tanto, 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 que foi tão presente na minha vida, que é o seu Luiz Seabra. Mas antes eu queria contextualizar um pouco a minha história, para quem não sabe. Eu sempre fui executivo de grandes empresas, passei por Natura durante 15 anos da minha vida, e uma situação de saúde, um Parkinson que foi diagnosticado, eu mudei totalmente meu olhar de vida, minha vontade de olhar a vida de outra forma. Comecei a encarar a vida de outra maneira e comecei a focar em querer ajudar as pessoas que passam pelo que eu passei. Desde um diagnóstico duro de uma doença progressiva até um caminho que vai chegar a gente não sabe o futuro, né? Nem eu, nem ninguém sabe o futuro. Acho que é duro a gente encarar uma situação dessa. Eu tenho visto muita gente com vergonha, com vontade de desistir. Eu falo, gente, não vamos desistir, a vida é tão bonita, tão linda, tão espetacular. E essa pessoa que eu escolhi para ser a primeira pessoa a estar comigo, queria contar um minutinho para vocês como é que foi esse processo. Quando eu resolvi contar para o mundo, eu mandei mensagem para ele, mandei um e-mail para ele, e ele em 2 minutos me respondeu. Eu não acreditei, falei, seu Luiz também respondeu em 2 minutos. Eu sabia que ele ia responder, mas não em 2 minutos. E ele falou, mandou um texto para mim tão lindo, tão lindo, tão lindo, que hoje está sendo direcionando a minha vida toda. Ele é um gigante, uma pessoa que começou uma lojinha na Oscar Freire e hoje é dono de uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, uma empresa espetacular, admirada por todos os brasileiros, motivo de orgulho para tanta gente, e orgulho meu maior ainda, poder ter a chance de dizer que para inaugurar meu canal, que eu quero tanto, estou fazendo tanto carinho, eu estou recebendo uma pessoa tão especial. Por favor, se vocês quiserem, mandem para as pessoas, seus amigos, o link, se a gente quiser entrar, essa noite é uma noite muito especial. Vamos ao que interessa, vamos falar com ele. Eu queria convidar para entrar aqui na nossa conversa o senhor Luiz Seabra. Guto, meu querido amigo de tantos anos, e cada uma e cada um dos que nos assistem, a minha gratidão por esse encontro, e que seja um encontro em um mundo de tantos desencontros, de tantos desentendimentos, de tantas desarmonias, que nós sejamos capazes de viver este momento como um encontro, como uma união, como uma comunhão. E quem sabe a gente saia com mais paz desse nosso encontro. Seu Luiz, é um prazer estar aqui com o senhor enorme, de mais uma vez agradecido, o momento é gigantesco. Eu queria começar, primeiro vou dizer a vocês que tem mais de 500 pessoas assistindo a gente, já assistindo a gente. Tem muitas perguntas que já vieram, eu não vou conseguir falar todas as perguntas que chegaram, vou deixar as perguntas para algumas, eu vou ter que responder, mas vou responder cada uma, ler cada uma e vou responder depois. Tem algumas que eu vou conseguir colocar aqui. Mas desde o começo que eu não falei, seu Luiz, que a gente fazer esse papo, a gente não veio para fazer uma conversa sobre empresa, sobre negócio, sobre crescimento, a gente veio falar de vida, de propósito de vida, né? Eu fiz algumas perguntinhas aqui no trabalhinho de casa, para a gente preparar esse papo que para mim é tão rico, e eu queria realmente perguntar, eu tenho falado muito de propósito de vida, porque a minha vida me deu que eu tenho falado sempre, caiu um gatilho no meu colo, que mudou todo o meu olhar de vida, minha vida inteira. E eu tenho falado de propósito, de recomeçar a vida aos 46 anos de idade, fui diagnosticado com essa doença, que é uma doença terrível, uma doença chata, que eu odeio ter parte dela, mas eu sonho que um dia vai achar a cura, mas mudou meu propósito de vida. E eu queria conversar com o senhor, perguntar para o senhor, quando o senhor nasceu, você já tinha um propósito de vida, mais um pouquinho na sua infância, você já tinha um propósito de vida definido? Guto, falar em nascimento sempre é uma coisa tocante, né? Vir ao mundo é uma coisa extraordinária, nem sempre em condições extraordinárias ou ideais a gente chega. Eu fui concebido durante a Segunda Guerra Mundial. E meu pai, que já tinha tido uma condição mais confortável de vida, tinha perdido tudo, estava desempregado, ele acreditava que novas vidas podem trazer sorte, e por coincidência a minha mãe, que ficou muito angustiada com aquela gravidez, ela só tinha previamente uma filha, a minha irmã mais velha, 9 anos mais velha que eu, que já não está entre nós, mas minha mãe, muito ansiosa com aquela natureza de tempo que eles viviam, ela consultou um vidente.
E o vidente disse a ela: esse menino vai ter a mão de ouro. E eu passei a minha infância escutando isso, mas eu quero te assegurar o seguinte: para mim dava uma certa ansiedade, porque eu enxergava na minha mão uma mão absolutamente semelhante à de todo mundo, mas havia um impulso para a superação, para encontrar um rumo na vida. Esse impulso não estava claro, não. E passei uma infância bastante modesta. Nos primeiros 7 anos, morávamos em uma pensão. Éramos 6, uma família de 6, em um quarto de pensão. Mas eu te asseguro o seguinte: eu não trocaria a infância pobre que eu tive por uma vida muito rica se me faltasse amor. E naquele quarto de pensão havia muito amor. Meu pai foi provavelmente a pessoa mais amorosa que eu vi na vida, um homem que estava sempre lendo, mas era muito amoroso. Eu aprendi essa riqueza da leitura com ele. E a minha mãe tinha grandes sonhos para mim. Você falou em propósito, por surpreendente que possa parecer, aos 12 anos de idade, eu estava conversando com a minha irmã mais velha e ela me descrevendo que ela gostaria, quando ela tivesse a casa dela, ela era contadora de uma empresa, mas quando ela tivesse a casa dela, ela gostaria de receber clientes nas quais ela faria limpeza de pele. Quando ela chegou no exato momento de mencionar as compressas de água de rosas que ela faria, eu tive um sentimento, pensamento, intuição, visão que veio do fígado, veio do baço, veio das 10 trilhões de células que eu tenho, que temos todos, veio do coração, veio da mente. A ideia: eu vou fazer os cremes que elas vão usar nas casas dela. E aquilo não ficou como propósito, ficou com uma visão, ficou com um sonho. E, evidentemente, tendo nascido nesse meio tão modesto, eu fui trabalhar muito cedo, aos 14 anos, e tive uma trajetória muito rápida, e na qual foi se delineando o meu caminho de vida e o meu destino foi se desdobrando. Havia, evidentemente, desde o princípio, um impulso para a superação material, para uma realização material. Mas, pelas vivências que eu tive, foi ficando claro também de que sem emoção, sem amizade, sem alegria, sem amor, a vida não vale a pena, por mais bem-sucedida que ela seja. Então, desde a minha adolescência, foi ficando claro de que nós temos que enriquecer a nossa vida com outras riquezas que ultrapassam o ouro que a nossa mão possa ter. Isso é uma coisa, você já tinha comentado isso na nossa história aqui de contato. É muito bonito ver que o senhor traz esse negócio, esse carinho, esse amor, até hoje, da família toda que o senhor tem, que é uma coisa tão bacana para passar para as pessoas. Eu trabalhei na sua empresa durante 15 anos, e eu nunca deixei de receber esse carinho, esse amor. Meu aniversário não é igual enquanto não chega a sua ligação. Até hoje, para quem não sabe, eu recebo a ligação do seu Luiz de aniversário. Meu aniversário é um até chega a ligação do seu Luiz, e é outra a partir de então. Então, esse carinho tá expresso todas as suas reações. Agora, todo mundo vê a Natura hoje, seu Luiz, é muito fácil não, dizer assim, poxa, a Natura é uma empresa, já a Natura & Co, que é uma empresa mundial agora, não é mais uma empresa, não é mais aquele sonho daquela lojinha, já é uma empresa mundial, e é uma das empresas mais admiradas do mundo, é um orgulho do brasileiro. Mas agora é fácil dizer, né? A Natura está lá, está fazendo agora todo o trabalho espetacular. Mas como é que foi começar essa empresa, seu Luiz? Primeiro, é importante dizer que eu fui trabalhar com cosméticos 2 anos antes de ter a oportunidade de fundar a Natura. E quando
eu fui para administrar um laboratório, um pequeno laboratório de cosméticos. Quando comecei a trabalhar, começou a ficar evidente e a lembrança daquela visão que eu tinha tido, daquela emoção, daquela intuição que eu tinha tido, que eu iria fazer os cremes para as clientes usarem. E fiquei encantado, fiquei apaixonado pelos cosméticos com um fato fundamental. Ficou evidente para mim que nós habitamos um corpo e que os cosméticos podem ser um excelente instrumento de melhor comunicação entre mente e corpo. E quanto melhor se der essa comunicação, melhor se instala uma condição de bem-estar, de harmonia entre pensamento, coração e corpo habitado. E a linguagem que eu descobri na indústria cosmética naquela ocasião, quando me apaixonei, era uma linguagem completamente oposta. Era de colocar ilusões de que as pessoas pudessem ser uma imagem que não lhes correspondia. Isto, desde então, para mim, é crime cultural. Então, eu acho que é uma missão belíssima que nós temos, e isso nos permitiu crescer como empresa, é de ter uma visão absolutamente fraterna, né, solidária, de procurar oferecer condições de que as pessoas se relacionem melhor entre sua mente e seu corpo. E isto foi antes de fundar a Natura. Quando eu tive a oportunidade de fundá-la, foi com aquela alegria, com aquele entusiasmo, mesmo sabendo que nós teríamos um período árduo pela frente. As condições materiais eram limitadíssimas, mas fundamos a empresa. Passados poucos meses, o único cliente que nós tínhamos deixou de ser nosso cliente. E o meu querido sócio, na ocasião, queria absolutamente fechar a empresa. Como eu achava que aquela era a razão de ser da minha vida, eu tinha que lutar pelo meu negócio, eu fui visitar um grande amigo que eu tinha conhecido na Hamilton Hand, o meu emprego anterior. Ele chamava-se Sanacan. Ele era muito conhecido no Brasil. O presidente da República, Getúlio Vargas, o consultava, Miguel Reale, etc., que era o governador de Pernambuco. Ele era uma pessoa extraordinária e muito amigo meu. Fui visitá-lo e eu contei do impasse que nós nos encontrávamos. Ele olhou bem fundo no meu olho, olhou para a minha testa, olhou a minha mão e disse o seguinte: eu vejo um trator que vai caminhar muito lentamente no início, mas vai alimentar legiões, tanto material quanto espiritualmente. Nada vai conseguir detê-lo. Semear é o seu destino. Naquele tempo, eu tinha dificuldade, às vezes, decidir entre pagar a conta de luz da empresa ou a da minha casa. Mas, alimentado por aquela visão do Sanacan e pelo entusiasmo que nós tínhamos, que eu tinha, e, na sequência, comecei, em função das dificuldades que tivemos, perdendo o cliente principal que tínhamos, abrimos a lojinha e aconteceu na minha vida essa alegria extraordinária, que foi ter me tornado o primeiro consultor da Natura. Ter sido o primeiro consultor da Natura me ensinou uma coisa extraordinária, o que é a empatia, o que é descobrir o outro na nossa vida. Porque frequentemente a gente está cego e surdo para quem o outro é. Eu passei a realmente ouvir o outro a partir do instante que eu comecei a dar consultas para as nossas clientes. Nunca mais eu fui o mesmo e cada vez sou mais feliz. Que barato. Senhor, vou até contar uma anedota que a gente fazia nos corredores da Natura, que era assim, tinha uma história que o senhor tinha um Fusca, e como vendeu o Fusca e mais um dinheiro adicional, o senhor construiu a Natura. A gente falava assim, esse é o nosso problema. Se a gente tivesse um Fusca e mais um dinheirinho, a gente trocava por uma variante usada. Uma Brasília melhor.
E essa diferença que fez só construir a Natura. Sr. Luiz, tem uma história que para mim tem sido muito importante, que é a história de acontecimentos da vida. Você sabe, que como a gente começou a conversar, aconteceu comigo uma situação que é difícil, já comentei no comecinho, mas que muda a tua vida, muda a sua forma de viver a vida. Viver a vida e ver a vida, que é mais importante, né? Muda as relações, muda a forma de você se conhecer, muda a sua vontade de viver, acho que mais do que isso, né? Porque você começa a dizer assim, opa, agora depende de mim, mas não depende um pouquinho também da sorte, depende de muita coisa que possa acontecer. Tem algum acontecimento na sua vida, Luiz, que falou assim, ó, foi marcante, que diz, ó, mudou o teu rumo de vida, como aconteceu, como está acontecendo comigo agora? Guto, aconteceram tanto do ponto de vista das dores quanto das enormes alegrias, aconteceram muitas coisas, né? E foi uma grande alegria ter sido convidado, porque eu não tinha condições de imaginar em fundar uma empresa. Ter sido convidado como sócio de uma empresa, mesmo que uma empresa com poucos recursos, foi transformador, foi uma grande felicidade e fez parte desses eventos que me transformaram profundamente. Os filhos que chegaram na minha vida foram grandes alegrias. O meu casamento, que agora eu estou há 33 anos casado, uma grande alegria, e tenho uma filha desse casamento, que é uma luz também na nossa vida, como tenho as outras luzes que chegaram antes do meu outro casamento. Então, são acontecimentos todos que representam fatos externos, mas que nos transformam profundamente. Através de algumas dores, você também é transformado, não é? Você se referiu ao momento duro que você vem enfrentando e, independente de toda a solidariedade que você já está colhendo, tem o processo de introspecção que é todo seu e tem a solidão que você sente em determinados momentos, que cada um de nós sente em diferentes momentos de vida, mas tem uma solidão imensa que te permite entrar em contato, mesmo na dor, entrar em contato com uma dimensão sua, que é a dimensão da alma. Às vezes a alma tem estranhos caminhos para nos apontar aquilo que ela quer que nós alcancemos, para ela melhor se expandir no mundo. Nós estamos aqui para encontrar nossa luz e para expandi-la. Às vezes é através de uma grande dor, às vezes é através de uma doença. Há alguns livros a esse propósito que alguns eu posso te sugerir. Mas, então, voltando à sua pergunta, mas não queria deixar de contemplar esse seu momento de vida, eu tive sim, e não deixo de agradecer, tanto as luzes maravilhosas e alegres, quanto as sombras doloridas e algumas devastadoras pelas quais eu tive que passar. Elas me fizeram e eu estou grato a todas elas. Se você sabe que uma das minhas formas de contemplar as pessoas é com algumas eleições que eu faço para a minha própria vida. No geral, eu acho que nas empresas, nas diferentes circunstâncias de vida, as pessoas vivem metade, né? Ao invés de viver plenamente, às vezes a gente vive metade. Porque está todo mundo no piloto automático, porque às vezes a gente se aliena da vida, às vezes o lado concreto da vida nos bloqueia um pouco a expressão maior da nossa emoção. E o meu jeito, ao longo da história da empresa e das minhas relações, um dos meus jeitos de acessar essa outra dimensão e de colorir um pouco mais a vida e desbanalizá-la, porque o que nós temos de risco terrível, sempre tem risco na vida, um dos riscos terríveis é a banalização da vida. Um dos meus jeitos é recorrendo, como muitos filósofos faziam, à poesia. E falando nesse seu momento dolorido, eu lembrei-me de uma poesia que você deve conhecer, porque eu
para os nossos colaboradores, eu já disse algumas vezes, mas como nós estamos agora com uma audiência mais ampla, e muita gente talvez ainda não tenha tido condição de conversar, de me apresentar, eu diria para você aqueles versos do Menotti Del Picchia, o voo, porque eu acho que o voo é um belíssimo convite para você dançar a vida. Goza a euforia do anjo perdido em ti. Não te indagues se as nossas estradas, tempo e vento desabam em um abismo. Que sabes tu do fim? Se temes que o teu mistério seja uma noite, encha-o de estrelas. Conserva a convicção de que o teu voo te leva sempre para o mais alto. No deslumbramento da ascensão, se pressentires que amanhã estarás mudo, esgota como um pássaro as canções que tens na garganta e canta. Canta para conservar a sensação de festa e de vitória. Quem sabe tuas canções adormecerão as feras que esperam devorar o pássaro. Desde que nasceste, não és mais do que um voo no tempo. Rumo ao céu, que importa a rota? Canta e voa enquanto resistirem as asas. Seu Luiz, não tem palavra. Não tem palavra. Voltando aqui um pouquinho, voltar agora pegando o celular, sua poesia. A gente está vivendo um mundo muito deletável, muito descartável, né, seu Luiz? Assim, as amizades são deletadas tranquilamente, né? A vida, essas relações que a gente tem hoje são tão vazias, o amor é tão líquido, né? E só que está vindo uma geração agora que tem totalmente uma vontade de fazer tudo rápido, de crescer, de correr, de fazer tudo mais maior que o tempo, e talvez lhes falte um pouco de propósito. O que você diria para essa geração que está vindo agora, que não tem a nossa característica de pensar na relação, no amor, a maioria das vezes, e só pensa no imediatismo de fazer as coisas no curtíssimo prazo, para resolver tudo de uma maneira tão rápida que seja resolvida assim, né? Quem sabe mal começa a trabalhar, quer ser o presidente mundial de uma empresa no dia seguinte. Então, como é que o senhor vê essa nova cultura que está vindo, essa nova geração que está vindo aí? Não é de hoje, né, Guto, que a pressa da juventude, que é absolutamente humano que a juventude seja apressada, mas não é de hoje que às vezes pode induzir a juventude a se alienar das dimensões outras da vida. E eu acredito, às vezes, como pai, como avô, que às vezes não adianta bater muito em cima de conceitos abstratos. Mas eu acho que vale a pena a gente refletir para eles aquilo que ainda faz sentido para nós. Nós somos produtos de uma civilização. E uma civilização que botou na nossa cabeça e no nosso coração um individualismo que nos separa frequentemente do outro e que nos coloca como valores quase que coisas apenas materiais, ambição pelo dinheiro, e eu não venho com aquela história de que dinheiro não traz felicidade, é mentira. Dinheiro é bastante conveniente e pode trazer muito conforto. E até para Santo Agostinho dizia, o mínimo do conforto é essencial, né? Mas não colocar o dinheiro como finalidade única, né? E não aguçar, não se entregar ao individualismo, porque o individualismo, entre outras coisas, nos empobrece. Então é uma ambiguidade, é uma contradição tão grande, alguém que quer enriquecer, adotar um caminho que o empobreça. E
o individualismo exacerbado nos empobrece e diminui as oportunidades de vida, de nós vencermos na existência. Então, abrir o coração. E uma coisa que eu sempre, no passado, era muito convidado, às vezes, para separar ninfos, e sempre me honrou muito essas oportunidades, e uma mensagem que eu reiterava, que eu repetia com frequência, lembrando na Grécia clássica, quando os gregos notavam em uma sala cheia de pessoas, que entrava uma que parecia ter uma luz especial, eles usavam a expressão entheos. Entheos, que quer dizer habitado por um Deus. E o meu conselho para os jovens é adotar a palavra que vai representar o mesmo efeito dela parecer habitada por um Deus, a palavra que é derivada do entheos, que é entusiasmo. Entusiasmo vem da palavra entheos. Entusiasmo pela vida. Um jovem entusiasmado, ele ultrapassa essa questão do individualismo, porque ele começa a se aproximar de algo que é essencial na nossa existência e é essencial para a nossa alma, que é qual é a vocação dele para esta vida. E não é uma vocação assim voltada apenas para o êxito, para o êxito do American Way of Life, de grande êxito material. É uma vocação que se manifesta como aquilo para o que ele nasceu para ser, ele nasceu para fazer. Há em nós, em todos nós, essa vocação para a vida. E com entusiasmo a gente vai encontrando a manifestação dessa vocação. Luiz, está tendo algumas manifestações aqui, estou recebendo algumas mensagens. Uma história de vida que toca a alma, que alegria poder ouvir a história de ambos, gratidão por compartilhar conosco esse encontro lindo, André Salmaço. Também tem aqui a Daiane Vasques, 2 seres humanos gigantes têm um olhar leve para a vida. Que gostoso poder a gente proporcionar para as pessoas uma oportunidade de estar com contato, trocando essas ideias como a gente está trocando agora. São manifestações generosas, isso sempre generosas, são porque para a gente, assim, eu comentei com o senhor, Luiz, assim, tem recebido muita manifestação de gente dizendo: você está mudando a minha vida a partir do momento que você está expondo você de uma forma tão aberta e tão simples, que eu passei durante muito tempo envergonhado, porque uma das coisas que essa doença, outras doenças trazem, é a vergonha. E a vergonha é um dos maiores inibidores do ser humano, né? A partir do momento que ele não quer sair de casa porque ele treme, porque tem um movimento, como é que eu vou chamar, involuntário, e que as pessoas criticam, as pessoas são duras, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga, vou dar um exemplo aqui, também que tem uma filha que tem autismo bem desenvolvido. E as pessoas ligam para ela assim: vem aqui na minha casa, mas não traz sua filha, não. Você pode deixar ela em casa? Então, as pessoas estão muito pouco amáveis e abertas para o vulnerável. E eu vim de um lado para o outro, eu era uma pessoa que questionava as vulnerabilidades, agora eu sou um vulnerável que por mais que eu tenha uma doença muito pouco desenvolvida, graças a Deus, mas eu convivo com muitas pessoas que têm doença mais evoluída, a gente não está claramente, o ser humano não está preparado para conviver e aceitar o diferente, né, Luiz? Que é a história da pessoa que não seja o padrão normal de vida, seja, que você falou no começo, seja talvez até estético, o gordo, magro, o negro, o branco, o alto, o baixo, o que tem Parkinson, o que não tem Parkinson. Então essa é uma característica que a gente tem que começar a repensar a vida para trazer um pouco de felicidade, né, Luiz? É bem isso. E você sabe que... Te interrompo, não? Não, claro. Eu, por sincronicidade, eu acredito muito na força e nos sentidos da sincronicidade na nossa vida. Eu recebi ontem à noite um e-mail de uma amiga muito querida, inteligentíssima, escritora, bem, de uma amiga, ela tem um filhinho que é autista. E ela explicando que ela está
fazendo parte de um movimento, está desenvolvendo um movimento contra os preconceitos voltados às diferentes deficiências que se possa ter nesse mundo e as diferentes doenças que se possa ter. Porque a sociedade consegue, às vezes, ser tão cruel. Bom, nunca se falou tanto em preconceito e vai continuar se falando em preconceito. E preconceito é uma limitação tão grande e é uma desumanidade que os humanos têm e que só quando isto for completamente ultrapassado na nossa civilização é que talvez nós estejamos aptos a descobrir a revolução que é, a grande revolução que possa ser o amor para o mundo. E esta minha querida amiga, a quem eu respeito enormemente, está iniciando esse movimento. E eu, quando recebi, uma das coisas que eu refleti é que o mundo consegue ser tão insensível, para dizer o mínimo, que uma das coisas, a gente fica pensando o preconceito de formas muito segmentadas, porque a nossa sociedade é fragmentada. Mas que é preconceito mais tolo, que é o preconceito que frequentemente existe contra as pessoas pobres? E muita gente é pobre nesse mundo. Tem muita gente muito pobre. E o pobre tem que dialogar, tem que enfrentar, vencer o complexo de inferioridade que ele pode ter pelo fato de que as pessoas com um pouco mais se sentem superiores por puro e simples preconceito. Então, mas como nós vamos mover isso? Ao invés de sermos juízes dos preconceituosos, nós temos que mover a sociedade na busca do amor, né? O Teilhard de Chardin, que é um filósofo que eu admiro extraordinariamente, ele dizia que o dia que a humanidade descobrir o poder do amor, ela terá descoberto pela segunda vez o poder do fogo. Mas, Luiz, você acha que o que a gente está vivendo agora, essa humanidade do jeito que a gente está vivendo, com as questões do Covid, será que vai cair a ficha realmente do tamanho do que a gente representa? Eu sempre tenho feito a seguinte pergunta: será que as máscaras vão cair de verdade? Ou as máscaras vão seguir nos rostos das pessoas? Aí a gente só pode realmente achar, né, Guto? Tem um dos filósofos que merecem muito respeito e que eu admiro muito, atual, absolutamente atual. Eu já o ouvi dizendo que 2, 3 anos no pós-Covid vai tudo voltar ao que era Dantes, ou que era Dantes no quartel de Abrantes, aquela frase famosa portuguesa da época que o Napoleão invadiu Portugal. E eu sinceramente não apenas quero acreditar que não será assim, mais do que querer acreditar, eu acredito profundamente que algumas transformações favoráveis vão ficar. Tem muita gente percebendo o poder da fraternidade e despertando para a fraternidade. Tem muita gente percebendo a necessidade da cooperação no processo civilizatório. E eu acho que isto, evidentemente, não será da noite para o dia, nós vamos viver um processo, mas eu acho que é o começo da mudança. Assim. Eu acredito que a partir do ano que vem, do outro ano, vai haver um movimento crescente de transformação e de ampliação de consciência coletiva. E medo, seu Luiz? Isso é uma coisa que, para mim, medo foi uma coisa que entrou na minha vida muito forte, né? Porque, por mais que eu tenha conseguido me superar, o medo é uma coisa que tolhe a gente muito, né? Ele vem quando vem, o medo vem e vem rasgando, né? Ele pega muito pesado. Você já teve grandes medos na sua vida? Não só tive, como
quem foi que colocou, foi Meira Lopes, ou um grande autor, eu acho que foi Meira Lopes, que colocou o medo como um dos gigantes da alma. E é inescapável. Somos humanos e isso nos induz a temer. Agora, como lidar com a presença do medo? E o quanto nós damos espaço em nossa consciência para que ele se amplie? Tem pessoas que passam a vida com medo. Então, aí não é o medo episódico, é o medo da vida, né? São pessoas que se anulam porque elas semi-vivem ao invés de realmente viverem. Eu aprendi, eu vou provavelmente estar me repetindo, porque lembrando qual é o único ou o maior antídoto do medo, eu vou estar dizendo algo que eu já disse agora há pouco. Para a gente neutralizar o medo na nossa alma, nós temos que nos entregar, nós temos que ousar realmente amar a vida. E o medo é único, o amor é o único antídoto para o medo. Porque o amor te dá a condição de acolher até mesmo aquilo que te dá medo. Acolher, se relacionar e ultrapassar pelo amor à vida, por se entregar. Eu confio na vida, apesar de que ela está doendo, mas eu confio na vida. E você perguntou especificamente de medos, eu já tive medo gratuito. Interessante que, embora agora eu esteja muito mais próximo desse fim de viagem, que é a nossa presente viagem nesta vida, essa nossa passagem, eu aos 40, dos 40 aos 50, dos 38 aos 50, vinha de repente, nem avisava, eu tinha pânico de pensar na morte. Nossa, eu lembro às vezes tomando banho, vi uma coisa lá de dentro, etc. Eu doía muito. E se você me perguntar, bom, mas você não tem mais medo da morte? Não tenho. Não tenho. Já compreendi que nós fazemos parte de um processo extraordinariamente maravilhoso. Fenômeno vida nos contemplou. É um fenômeno que implica em nascer, se desenvolver, amadurecer, encontrar, se possível, sentido para tudo isso e um dia se ausentar. Eu compreendo, como muitos outros compreenderam, que assim é. Você pode me perguntar, mas então a sua religião lhe dá um conforto? Eu não posso dizer que seja a minha religião. O meu amor pela vida me dá um conforto. O meu amor pela vida passa a ser religião. E religião, para mim, fundamental é estar a serviço. Eu estou a serviço da vida. E isso me ensina a ultrapassar o medo, inclusive do medo da morte. A gente está recebendo aqui, Sr. Luiz, pessoas muito queridas, né? Rosângela Casal mandando lembrança. Live muito especial, são 2 pessoas que estão no meu coração. Parabéns por esse encontro iluminado. Outra pessoa que para mim é muito importante, foi a pessoa que me levou para a Natura, não sei se o senhor sabe, o senhor Zardo. Mandou também boa noite, queridos. Que maravilha saborear essa conversa com amigos tão queridos. Se abre Guto, um baita abraço. É gostoso receber essas mensagens. Sr. Luiz, o senhor para mim é o grande exemplo de grande sonhador, porque existe o sonhador que sonha, existe o sonhador que sonha e faz. O senhor provou agora que na aquisição da Avon, transformação da Natura numa empresa mundial, o senhor provou que os sonhos não têm limite, e não tem idade, e não tem momento para sonhar. Até onde vai o seu sonho, Sr. Luiz?
Qual o tamanho desse sonho e como o senhor consegue chegar tão longe através dos sonhos? Eu tenho tido isso e agradeço diariamente a vida extraordinária que eu tive para viver. Agora, extraordinária é a vida, não eu, né? Eu me sinto absolutamente instrumento de um processo. Por exemplo, uma das grandes alegrias que me fazem alimentar o sonho é gerar renda. As nossas empresas são geradoras de renda. Isso você não faz ideia do aquecimento para o coração, do aquecimento bom, né? Da alegria que é para o coração, saber que a gente está gerando renda e, ao mesmo tempo, gerando conhecimento, né? Nossas empresas são máquinas de educação, de formação cultural, de formação de pensamento, de ampliação de consciência. Então, eu acho que sonhar é estar alimentando a esperança. Esperança é fundamental para cada um dos nossos dias, é fundamental para a nossa existência, é fundamental para a gente ir longe, em termos concretos, sim, mas mais do que concretos, para a gente ter a condição de olhar para o céu e se encantar com as estrelas, se encantar com o nascer do sol, se encantar com quem passa na nossa vida. A gente sempre brinca na natura do tempo do seu Vavá, que o seu Vavá cuidava das nossas plantas quando ainda estávamos em Santo Amaro, cuidar das pessoas, perceber a coisa extraordinária que é a simpatia, o brilho, o amor se manifestando no olhar de todo mundo. Eu acho que isso é alimentar o sonho, e o sonho alimenta a esperança. Eu acho que nós estamos aqui para sonhar muito. Um dia desses eu repeti a fórmula ancestral chinesa para a felicidade nessa vida. Tem duas fórmulas que talvez valesse a pena a gente contar nesse nosso encontro. Primeiro, que os chineses dizem que para a gente encontrar sentido e ser feliz na vida, a gente tem que ter otimismo, bom humor e esperança. Otimismo, bom humor e esperança. O sonho alimenta tudo isso. E eu estou bem alimentado, espero que você também, e todos que estão com a gente pretendo que seja nessa nossa comunhão dessa noite, tenhamos isso presente. A segunda fórmula da felicidade, muita gente que nos acompanha na Natura, mas eu espero que tenhamos também pessoas que não tenham ainda se encontrado com a gente nessa noite, era a fórmula da felicidade do Teilhard de Chardin. Ele dizia que para a gente ser feliz, você tem que, primeiro, visitar a sua alma todo dia. 10 minutinhos, 5 minutinhos. O que é visitar a alma? É pelo menos 5, 10 minutos no dia você ter um momento de introspecção. Você se visitar, você ficar em silêncio. Se você tiver possibilidade de contato com a natureza, ou com uma flor, com uma planta, de preferência em contato com a natureza. O primeiro passo é esta visita cotidiana ao nosso interior. O segundo passo para a felicidade é encontrar o outro. Encontrar o outro nessa dimensão, não de quem só vê no outro a projeção dos seus anseios e das suas expectativas. Encontrar com o outro é perceber no outro a dimensão da vida se manifestando e toda a dignidade que há nisso, né? É encontrar possibilidades nesse encontro, fazer um certo silêncio interno para você receber o outro na sua vida e ele ser o espelho que você precisa para descobrir quem você realmente é. E o terceiro passo é você tendo a visita à alma cotidiana, tendo descoberto o outro na sua vida, você conseguir ter um sonho, uma visão de algo que seja maior do que a tua própria vida. Algo que pelo que você vai lutar, pelo qual você vai lutar na vida, porque isto, maior do que você,
por isto vale a pena viver. Seu Luiz, se eu contar um segredo para o senhor, foi assim, eu e o Mônaco, o senhor também conhece, claro, seu querido amigo também. Antônio Mônaco. Antônio Mônaco. A gente brigou quando ele saiu da Natura. A gente brigou, eram 7 anos a gente não se falava mais ou menos, desde que eu saí, ele saiu, fez sobre a concorrência, eu não gostei, levou gente da Natura, a gente ficou... E essa semana, ele me ligou e falou, Guto, eu estou vendo você acompanhando, eu queria dizer que estou indo para o Rio, mas que fica à vontade, se quer falar comigo. Eu respondi para ele dizendo, Mônaco, vem para minha casa agora, vamos parar com essa história. Eu estou contando isso para mostrar como é gostoso você poder ter a humildade de saber que errou em alguns momentos e receber de braços abertos uma pessoa que naquele momento poderia ser uma pessoa que não sei, por uma besteira, talvez cotidiana, a gente está perdendo a coisa que é mais linda na vida, que é a amizade. Você perde grandes seres humanos. E aí a gente está vivendo uma época que todo mundo brigou por política, briga porque um gosta de outro, gosta de outro. Eles não veem que a relação é tolice, que no final a vida vai passar. E daqui lá para frente a gente vai olhar para trás e dizer quais são os amigos que eu deixei, que eram tão importantes na minha vida, por tolices e por besteiras, por coisas que eram tão insignificantes, coisas que não traziam na nossa alma. Então a gente passou o final de semana junto aqui no Rio, como se a gente estivesse conhecendo aqueles agora. Foi tão bom para mim poder aceitar que eu reconheci um erro de uma desavença boba e ter a humildade de dizer, eu errei nesse processo. Não precisava ter feito o que eu fiz. Eu acho que esse, para mim, por isso que quando eu falo, seu Luiz, que talvez eu não quero ser naif, talvez um pouco hipócrita, dizendo que eu estou passando nesse processo desde o meu diagnóstico, da hora que eu abri para o mundo a minha história, talvez eu tenha ganho um grande presente de rever minha vida de outros valores. E por mais que dolorido seja, por mais incertezas que elas geram, que são muito grandes, porque é uma doença que é progressiva, se Deus quiser vai ser reduzida, eu vou conseguir reduzir porque eu sou muito forte, eu estou com uma força muito grande para mim. A gente fala, a gente está deixando a vida passar, né, seu Luiz? Por besteiras tão pequenas. O senhor acabou de falar, você falou, poxa, lá atrás eu tinha medo de morrer. A gente fala, cara, a gente vai para o mesmo lugar no final, né? São coisas que a gente não deveria sofrer tanto e trazer de volta as relações que a gente tem, que são tão carinhosas, tão bacanas, tão importantes na nossa vida, né? É isso mesmo. Seu Luiz, estamos chegando a quase 1 hora. Eu combinei com o senhor 1 hora de papo. O senhor não imagina a felicidade que está sendo para mim conversar com o senhor. O senhor é uma referência na minha vida. O senhor foi para as primeiras pessoas que eu mandei um e-mail contando a minha história, foi para o senhor, porque eu tenho uma referência muito grande para mim. Então eu queria de verdade agradecer o senhor de uma forma, aqui na frente de tanta gente, dizer que o senhor foi de uma abertura, de um carinho, de um entusiasmo que faz, mais uma vontade de continuar vivendo e continuar batalhando para ter uma vida bacana e ajudar tanta gente que precisa do nosso apoio e nossa força. Lutando contra o preconceito, lutando contra as pessoas que estão desacreditadas da vida por algum momento tão difícil. Então, senhor Luiz, eu queria te agradecer de coração, dizer, olha, eu comentei com o senhor outro dia, falando, vai ser dos 10, talvez vai estar representando, quando eu fizer o meu ranking dos 10 dias mais bacanas da minha vida, esse com certeza vai estar num dos 10 dias tão importantes que foi para a minha vida. Queria te agradecer de coração e dizer que o senhor é uma bênção na minha vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu, nessa despedida, tenho 2 minutinhos para eu me despedir. Claro. Nessa despedida, eu estava me lembrando... Você sabe que entre as grandes alegrias transformadoras que eu tive na vida foram várias criações da Natura, né? Linha Mamãe Bebê me encanta até hoje, pelo que ela traz para o mundo, a importância do vínculo, a linha que... A ideia que eu tive antes de fundar a Natura, de uma cosmética comprometida com a verdade e que não colocasse padrões de beleza, sobretudo sobre as mulheres, porque isso é um crime extraordinário, um crime horrível. E
a linha Ecos, mesmo a linha Todo Dia, enaltecendo as alegrias, as pequenas alegrias do cotidiano, e como, lembrando como o sagrado nos cerca, não é? E sem que tenhamos que pensar em religião, o sagrado nos cerca, porque a vida é sagrada. Então, eu lembrei-me, entre as grandes alegrias que tive na vida, lembrei-me do lançamento de Cronos, especialmente de uma campanha de Cronos, em 1997, você deve lembrar da campanha da Mulher Bonita de Verdade, que ela foi mobilizadora de consciência, recebemos milhares de cartas. Uma das cartas, eu já mencionei muitas vezes, uma das cartas veio de uma querida mulher bonita de verdade, nossa cliente de Belo Horizonte, chamada Vera Lúcia. Nesta carta, de inúmeras páginas, muito generosa, mas ela terminava a carta da forma como eu gostaria de concluir esse nosso encontro, manifestando para você e para todas e todos que estão conosco nessa noite, os meus sentimentos que são expressos por algo que é muito antigo, é uma bênção irlandesa, que diz o seguinte: que o caminho seja brando aos teus pés, que o vento sopre leve nos teus ombros, que o sol brilhe cálido no teu rosto e as chuvas caiam suaves sobre os teus campos. E até que eu volte a te ver, que Deus te guarde na palma de sua mão. Sejam felizes. Que Deus esteja com vocês. Muita paz. Obrigado, seu Luiz. Um carinho enorme, um agradecimento maior ainda, e que o senhor siga sendo esse exemplo, esse inspirador, que é seguido por tanta gente que te ama de verdade. Eu queria terminar com 3 palavrinhas. Eu te amo, seu Luiz. Obrigado. Obrigado, querido. Eu te amo também. Tchau, tchau.